Pronto, para vocês resolverem isto, vocês tinham necessidade, e por isso é que eu lá coloquei, tinham necessidade de ter acesso a outro fecheirito que eu pus como um resumo. E que era, portanto, este aqui. E vamos começar por olhar um bocadinho mais para ele. Portanto, nós temos a despesa interna, que resulta aqui da soma destas coisas, mais as exportações, menos as importações. Se forem ao segundo, lá está, percebe-se melhor em termos de exercício. Ora veja. Nós temos a procura interna, atenção a isso, e temos também a procura externa, neste caso líquida. Líquida porque tivemos aqui as subtrações. E agora vejam o que é que acontece. A procura interna é então a soma do consumo. Lembrem-se que esse daí é o PIB. É o consumo privado mais o público mais o investimento. Portanto, o PIB, o que está aqui escrito, é uma coisa muito simples. É que o PIB resulta da procura interna, ou seja, do privado mais o público mais o investimento, que não aparecem no exercício, mais a externa líquida ou separando as exportações menos importações. E, portanto, é por aqui que nós começamos a tentar resolver o exercício de forma mais direta. Vocês resolveram fazendo um outro raciocínio, mas a ideia é a mesma. Então, vamos fazer isto agora um pouco mais direto. Tenho que buscar aqui uma coisa um bocadinho mais grossa. Pronto, então vamos lá ver. Então, nós temos o PIB, como dissemos há bocadinho, né? O PIB tem que ser igual a algo que nós temos a nível interno, que não está aqui discriminado, que era o consumo privado, consumo público e essas coisas. Portanto, tem que ser igual a procura interna mais a externa líquida, ou dito de outra maneira, mais as exportações menos as importações. Pronto. Então é isto que nós temos que fazer. Isto fazendo devagarinho, fazendo pela fórmula, digamos assim. Ora, nós temos aqui então 500 é igual à procura interna, que está cá dada, que é 400, mais as exportações que estão cá, que são 150, menos as importações, que é aquilo que eu não sei. Que é essa a pergunta. Agora, fazendo estas contas, há aqui um pormenorzito matemático que pode baralhar, mas fazendo estas contas, isto dá 500 menos 400 menos 150 igual, atenção, a menos importações. Resumindo isto, dá 100 menos 150, dá menos 50 igual a menos importações. Claro que o menos e o menos, as importações são 50, que foi o que vocês obtiveram. Fizeram um raciocínio um bocadinho diferente, mas foram ter ao mesmo resultado. Agora vocês utilizam o raciocínio que vos der mais jeito. A segunda pergunta é a procura externa líquida. E, muito rapidamente, também indo ali atrás, ao outro, reparem que a procura procura externa líquida está aqui. É a diferença entre as exportações e as importações. A procura externa normal são as exportações. A procura externa líquida é a diferença entre as duas. Portanto, nada de especial. Ainda estão aqui, torna-se mais simples, não é? Procura externa líquida é a diferença, pura e simplesmente, entre as exportações e as importações. Vou fazer com outra cor. Então vejamos. As exportações são 150. As importações vocês descobriram na pergunta anterior que são 50. O que significa que a procura externa líquida é 100. Portanto, o que interessante. Voltando, eu agora aqui queria, se estivéssemos na aula, podia estar aqui um bocadinho convosco a discutir esta questão, mas vejam, despesa interna, está bem, pronto, ok, despesa interna. Provavelmente, se estivesse aqui a falar com vocês, tentaria
criar-vos aqui um bocadinho de confusão, mas sendo direto, vamos ali. Ora, a despesa interna é nada mais, nada menos do que o valor do produto. É a soma da procura interna e da procura externa líquida. Então, voltando ao nosso exercício, né? Voltando aqui. O que é que será então, o valor da despesa interna? Bem, se olharem bem, nós temos aqui este indicador. Não é? E, portanto, das duas, uma. Ou pura e simplesmente diziam, não é necessário calcular nada, porque a despesa interna é o PIB, é pela ótica da despesa, e diziam imediatamente que o valor é 500. Ou iam buscar o conceito de procura externa e de interna, portanto, a parte interna, a procura interna, e a parte da procura externa, e chegavam ao mesmo resultado. Mas não é necessário, porque a despesa interna é o PIB calculado pela ótica da despesa. Por último, uma taxa de crescimento. Taxa de crescimento nominal do PIB em T. Então, uma taxa de crescimento, por definição, é sempre aquilo que cresce sobre o valor inicial. Então eu tenho que ir buscar, e é no ano T. Então tenho que ir buscar o valor do ano anterior. Portanto, isto é sempre o que aumenta sobre o ano anterior, vezes 100. Então vejamos. O ano anterior é o T-1. E o T-1, como diz lá acima, é 450. Depois também já sabem que é sempre vezes 100. Falta-nos agora o quê? Falta-nos agora saber qual é o aumento de um ano para o outro. Atenção que é dito que é nominal. Bem, se é nominal, não é preços constantes. Se é nominal, estamos a trabalhar a preços correntes. Então, o primeiro passo é olhar para lá e ver se o exercício tem tudo a preços correntes. Ora, vejamos. Está a preços correntes, está a preços correntes. Então, não temos que preocupar com os preços constantes, não, porque já está correntes os dois. Como eu disse antes, é o que aumenta menos o primeiro ano. Pronto, ou seja, o ano anterior. Ora, ele era portanto, o ano anterior é 450, é sempre igual. Então, quanto é que é neste ano? Se formos lá acima, é 500. 500 menos 450 é dividido por 450. Ou seja, isto vai dar 50 sobre 450 vezes 100. Eu fiz aqui a conta há bocadito e creio que isto vai dar mais ou menos 11%. Deixa-me ver onde é que apontei. 11,1%. 11,1%. E pronto, temos a resolução. O que é que eu pretendo, portanto, que vocês façam? É que façam estes exercícios todos. Tirem dúvidas por mail ou tirem dúvidas na próxima aula. Este e os anteriores ficam por fazer. Aquelas perguntas estão a seguir, mas essas não é para entregar. Para entregar são só estas. Este e os slides da aula anterior. Ficamos por aqui então.